Salve, salve nação, muito bom dia, quarta-feira agitada e movimentada aí, né, para o clássico aí entre Flamengo e Cruzeiro às 9h30 no Maracanã, previamente lotado. Reencontro aí de ex-técnicos, né, Tite, ex-técnico do Flamengo e Leonardo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro. Também temos aí também, né, uma declaração fortíssima de Jorge Jesus aí, né, que estourou e repercutiu no Brasil e em Portugal, né. Vamos ver aqui tudo isso e muito mais aqui no All Sports e na ESPN Fala Fonte, trazendo informações de possíveis escalações do Flamengo e Cruzeiro e possíveis desfalques para esse jogo aí que vai marcar a quarta-feira. Então deixa o like, se inscreve no canal com força e se aparecer aí a opção de hypar o vídeo, hypa para ajudar o canal aí a crescer. Bora que bora. Que o Flamengo e o Cruzeiro seja melhor. Tô também querendo saber como o Jardim vai montar esse time, porque ele deu a entender que ele faria trocas em relação ao que ele fez no Fla-Flu, para poder ter jogadores frescos, né? Que os técnicos portugueses sempre usam essa expressão. Então, eu estou curioso, sem contar que é muito importante para ele. A gente sabe que o respiro do estadual dura pouco, especialmente para Flamengo e Palmeiras, que são times que entram pressionados aí para sempre disputarem os principais títulos. Então, é um jogo bem importante para ele, bem simbólico também. E o Cruzeiro vem do título, da conquista do título do Mineiro, mas com toda a pancadaria que teve lá na final do Mineiro, com o Tite também tendo que responder, porque se perder, dependendo do jeito que perde do Flamengo, ele volta para BH de novo, tendo que ouvir adeus Tite lá, que ele ouviu já mais de uma vez no Cruzeiro. E uma outra coisa que me chama muita atenção, até brinquei ontem aqui, é de como o Pedrinho, o presidente, dono, que a gente sabe que é um dono emotivo, que até agora não mostrou fundo, não mostrou teto para poder investir no Cruzeiro, como ele vai tentar motivar, o bicho que ele vai tentar prometer para os jogadores do Cruzeiro, porque o Pedrinho deixou claro uma insatisfação, independentemente aqui de ser justa ou não, ele deixou claro que está insatisfeito com o que o Leonardo Jardim fez. Então, como vai ser? É um jogo bem curioso, bem legal para se assistir. Tomara que seja um jogo bem jogado também, porque desperta muita atenção essa partida. Ô, Casão, os dois times estão na segunda página da tabela, né? O Flamengo está lá em 12º lugar. Tem um jogo a menos o Flamengo, né? Tem um jogo a menos, verdade. E o Cruzeiro está lá embaixo, em 19º colocado, penúltimo colocado. Então, é jogo que todo mundo precisa de ponto. O Flamengo para tentar colar ali no Palmeiras, que é o líder, e o Cruzeiro para sair desse buraco que ele está. Que jogo? Eu acho o seguinte, o título estadual dos dois, né, deu uma paz para segunda-feira. Segunda-feira, estava em paz. Exato. Acabou. O estadual acabou. Eles vão encarar agora a realidade mesmo do futebol brasileiro do ano, que é Campeonato Brasileiro, daqui a pouco tem Libertadores, mas Campeonato Brasileiro. Os dois vão se enfrentar. Uma vitória do Flamengo, que eu acho que é a mais provável, que joga em casa, deixa o Cruzeiro no buraco. O Cruzeiro tem 2 pontos, se eu não me engano, não é isso? O Cruzeiro está na zona de rebaixamento. Tá à frente, só está à frente do Vasco, não é isso? 2 pontos. Isso. Uma derrota vai deixar o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Aquela segunda-feira em paz muda para uma quinta de terror. Então, o Flamengo ainda tem mais... a torcida vai ter mais paciência. O treinador chegou agora, tal. Quem estava mal era o outro treinador, né? Teoricamente, o time não estava bem, não estava legal com o outro treinador. Chegou um treinador novo, um jogo não tão feliz assim, não vai causar um drama na torcida do Flamengo. Mas no Cruzeiro vai. No Cruzeiro vai. Uma derrota no Maracanã, o Tite volta a balançar e volta a balançar pesado. Porque a quinta vai ser quinta de terror. Ele vai pular da segunda da paz para a quinta do terror. E aquilo que eu falei antes, a torcida do Flamengo vai ter um divertimento enorme antes de começar o jogo, ou durante o jogo, que é o Gerson aquecendo e o Tite por ali. Então, por um bom tempo, a torcida do Flamengo vai fazer uma festa, entre aspas, né? Para esses dois personagens ali que não tem uma boa imagem com a torcida do Flamengo. E a torcida do Flamengo é pequenininha, né? Para ela ter bronca sua é tranquilo? Tranquilo. O Gerson tem outra questão, ele encara o Flamengo depois do desgaste da saída dele e de um processo, né? Tem uma cláusula, estaria prevista no contrato, ainda o Flamengo está cobrando uma grana dele, 42,7 milhões. E isso aí também tá rolando aí, tá no meio do caminho. Essa história toda é mais um ingrediente. Agora, o Mauro, o Flamengo, você acha que muda com relação ao jogo do domingo? Ele sinalizou isso na coletiva domingo. Ele disse que, por exemplo,
ele falou que o Paquetá e o Arrascaeta, e deu sinal, né? Não devem jogar sempre juntos. Por quê? Ele observou que o Paquetá começou a temporada no meio do ano passado, temporada na Inglaterra. Portanto, ele já está no final da temporada dele, né? Termina agora, em maio. Estamos em março. Mais 2 meses e meio, 3, aí acabou a temporada na Inglaterra. Se ele continuasse lá, ele entraria de férias. Só que ele vai para a Copa do Mundo, provavelmente. Então, nem na Copa dá para fazer uma pausa. Então, ele vai fazer 1 ano e meio jogando. Então, ele demonstrou preocupação com isso. Pelo que eu entendi, dosar um pouco para ter o jogador nas melhores condições, especialmente em momentos importantes da temporada. E o Arrascaeta não vai jogar todos os jogos. Então, presumo que eles até se revezem em algum momento. Não significa que nunca joguem juntos. Mas é muito provável que um jogo jogue um, jogue outro, ou fica no banco, joguem juntos alguns minutos, depois um sai e tal. Isso eu acho que pode acontecer. Ele ainda tem um Carrascal que pode revezar com eles ali para fazer aquele papel de meia mais centralizado e tal. Imagino que ele vai começar realmente a rodar o elenco. Talvez não tanto hoje, porque ele foi muito na bola de segurança no jogo de domingo. Ele escalou o time da final da Libertadores com Pedro e Léo Ortiz, que só não jogaram contra o Palmeiras em Lima, por quê? Um estava machucado, o outro estava fora das melhores condições, por conta de uma lesão sofrida contra o Palmeiras, que era o zagueiro. Aí jogou o Danilo, que fez o gol, jogou o Bruno Henrique. Então, no domingo ele não tinha o Bruno Henrique, estava machucado, jogou o Pedro, que já era o mais provável, e jogou o Léo Ortiz já em condições. Time mais precavido, a defesa não tão exposta, muito claramente, acho que isso vai ser uma tônica também. Vai jogar com aquela linha alta, os 2 zagueiros o tempo todo no meio do campo, acho que isso vai ser menos. É um técnico que vai querer as definições de jogada mais rápidas, menos aquela troca de passes, que a bola gira, fica fazendo né, para lá e para cá, até tentar achar o espaço. Isso acho que deve mudar também. E acho que isso vai acontecer jogo a jogo. O Cruzeiro não tem o Caio Jorge, está machucado, né, que é um problema. Também não tem o Bruno Rodrigues, que está machucado, fora de condições. Então é um problema para o Cruzeiro assim, grave. Eu acho que a vaia vai ser mais no Gerson do que no Tite. Acho que o Tite vai ser o segundo da fila, o primeiro vai ser o Gerson. Acho que a torcida vai pegar no pé do Gerson. Muito provável. Por tudo que aconteceu, né? Segunda vez que ele vai, sai. O Tite apenas, entre aspas, fracassou. O Gerson não, o cara foi embora, falou que eu quero ir embora lá. O Gerson pediu para voltar, voltou, comprou, depois quis ir embora, aí já quis voltar de novo. E aquelas aparições do pai dele, é um negócio muito, muito inadequado, né? Não, e depois teve, no processo que ele estava com o Cruzeiro, tem uma não, procuramos o Flamengo, não quis. Peraí, claro que não quis, toda hora você vai e volta, vai e volta. Hora que quer, né? E não é de graça, assim, olha. Eu venho jogar de graça, não custo nada. Posso jogar aqui? Não, você custa milhões. No caso, ele custou o quê? 30 milhões, sei lá, quase isso. Uma fortuna. Né? E saiu por 25. Voltou mais caro. O Cruzeiro pagou mais do que o Zenit pagou o Flamengo pelo jogador. Então, eu acho que vai ser uma coisa meio que aos poucos. Essa mudança deve acontecer aos poucos. Hoje já um pouco mais, acho, do que no domingo. E ele tem uma sequência muito interessante, porque ele estreou no Rio contra o Fluminense, joga hoje no Maracanã contra o Cruzeiro. No sábado à noite é o Botafogo no Engenhão, em Newton Santos, então não tem viagem. E na semana que vem tem o Remo no Maracanã. Então ele vai fazer 4 jogos no Rio de Janeiro. Afinal, o Carioca e 3 jogos do Brasileiro, porque o jogo fora de casa é do Rio. Então não tem viagem. E é contra o Botafogo em crise. E o Botafogo tem crise. Então ele pega o Cruzeiro agora, numa situação que ganhou o campeonato, mas tem lá os seus problemas também, como já falamos, até pela posição na tabela. O Botafogo nessa crise danada, né? E o Flamengo tem conseguido as vitórias jogando lá no tapetinho lá do Botafogo, lá do piso de plástico. E depois o Remo, que é um time que veio da Série B jogando no Rio de Janeiro, não é em Belém. Então é uma sequência boa para ele. Ele precisa mirar, assim, ele tem que mirar ganhar uns 3 jogos para poder se aproximar de Palmeiras, São Paulo, Bahia, né, que tem um jogo atrasado, pode ser co-líder também, o quanto antes, que acho que essa que é a missão do Flamengo, tentar chegar mais perto dos ponteiros do campeonato o mais rapidamente possível. Minha Fiel superou não sei quantos milhões de likes. Fiel é top, hein? Milhões. Ah, Fiel Vai, sempre Fiel. só força. Quero ver aqui, ó. Eu tô com a Fiel todos os dias. Você é meio fiel também? Eu tô com Aqui, a Fiel, ó. eu tô com a Fiel todos os dias. 2.000 likes, vai, Fiel. Só na conta de vocês agora. Quero ver. Eu já dei o meu like. Eu vou deixar o meu também aqui. Mas eu sou mais um louco do bando. Bruno Andrade, vamos lá. Jorge Jesus. JJ. Vem pro Brasil? Bora lá. Eu aceito. Primeiro dizer que, não sei se vocês acompanharam ontem, mas o Jorge Jesus estreou uma coluna semanal em um dos jornais esportivos aqui de Portugal, o Jornal Record. São 3 em Portugal, o Jornal O Jogo, Jornal Record e Jornal A Bola. Só para mostrar como é, enfim, a comunicação social em Portugal, né? Imaginar um treinador grandioso como é o Jesus, mesmo empregado, mesmo trabalhando, escrevendo uma coluna. Ou seja, algo mensal, no caso não, perdão, semanal.
O Gesualdo Ferreira, quando trabalhava no Santos, também escrevia uma coluna semanal aqui em Portugal no jornal O Jogo. Enfim, para contextualizar, né? Então, Jorge Jesus também é cronista esportivo, não é só treinador de futebol. E a primeira coluna dele, ele fala sobre o Flamengo. E a manchete é Na Cidade Maravilhosa. Entre outros pontos, a parte digital entrou ontem, a parte impressa entrou hoje, mas já repercutiu muito no Brasil e também em Portugal. Em Portugal repercutiu bastante porque ele disse que o Flamengo é o maior clube ou a maior equipe que ele treinou na vida. Ou seja, foi uma picada, uma provocação ao Benfica e muita gente já levou para o lado pessoal, né? Como assim? O Flamengo maior do que o Benfica? Enfim, teve essa discussão em Portugal. E já no Brasil, ele diz basicamente o seguinte, repercutiu muito nas redes sociais do Brasil, que não fosse a pandemia, ele ainda estaria no Flamengo e fez juras de amor ao Flamengo. Claro que assim que isso vem à tona, as pessoas perguntam, pô, será que o JJ volta? Quando é que volta? Tem interesse? Eu já tinha aqui uma boa noção de como seria ou como serão os próximos passos do Jorge Jesus, mas achei por bem mandar uma mensagem hoje cedo para atualizar e tentar descobrir se mudou alguma coisa. Vamos lá. O Jorge Jesus tem contrato com o Al Nassr somente até junho de 26, ou seja, mais alguns meses de contrato. Plano A dele, terminar esse contrato e assumir a seleção de Portugal. Roberto Martínez, o espanhol, termina contrato logo depois da Copa do Mundo e ele não fica. Campeão ou não, o Roberto Martínez sai. Há 2 nomes fortes nos bastidores da seleção portuguesa. José Mourinho, que tem contrato vigente com o Benfica até 2027, mas tem uma cláusula que permite, no fim dessa temporada, uma rescisão mais amigável, e aí ele ficaria à disposição na seleção portuguesa. O Mourinho já disse várias vezes abertamente que tem esse sonho, assim como o Jorge Jesus. Então, hoje, o duelo nos bastidores da seleção portuguesa, Mourinho e Jorge Jesus. Vejo o Jorge Jesus, aí é só interpretação e opinião, tá? Não é informação. Vejo que o Jorge Jesus tem mais chance muito por conta disso. O contrato acaba, o Mourinho tem contrato vigente, ele está bastante pressionado a ter rendimento no Benfica, então hoje o cenário caminha-se mais favorável para o JJ na seleção de Portugal do que propriamente o Mourinho. Enfim, vamos esperar. Então, plano A do Jorge Jesus, seleção portuguesa. Plano B do Jorge Jesus é renovar o contrato com o Al Nassr e ser importante para já na busca de títulos coletivos, mas também importante na busca do Ronaldo pelo 1000º gol. Ou seja, o JJ pensa o seguinte, quero fazer história na seleção portuguesa. Se eu não fizer história na seleção portuguesa, eu quero fazer história ao lado do Cristiano Ronaldo, sendo ele o treinador que esteve ao lado do Cristiano na altura do 1000º gol, que ao que tudo indica acontece mesmo na próxima temporada, se não acontecer já. Tudo bem que o Ronaldo está lesionado, aliás, não deve ser convocado para os 2 próximos amistosos da seleção portuguesa, mas o Ronaldo tem quase 970 gols, perto disso, acho que é 962, algo assim, enfim. Falta ali menos de 40 gols para o Ronaldo atingir o 1000º, então o Jorge Jesus é plano A, seleção portuguesa, plano B, renovar o contrato com o Al Nassr por mais uma temporada e estar ao lado do Cristiano Ronaldo, e somente o plano C é uma eventual volta ao futebol brasileiro, onde naturalmente o Flamengo sempre será a sua prioridade. Claro que depois vai ter que perceber e tentar analisar se no futuro próximo o Jardim vai estar bem ou não vai estar bem, se o Jardim vai ter saído ou não, se vai ter outro treinador no Flamengo, mas nesse momento, apesar das juras de amor, das provocações, da lembrança de que não fosse a pandemia, ainda estaria no Flamengo, o Jorge Jesus, que ama o Flamengo, ama o Rio de Janeiro, ama o Brasil, coloca uma eventual volta ao Brasil como plano C. Não é a prioridade dele. É engraçado, né? Porque nessa saída do Felipe Luiz, foi tão rápido tudo, e o Jardim já estava engatilhado, não deu tempo do torcedor do Flamengo falar mister. Se ficasse um dia sem, já ia ter. Porque assim, ó, todos os treinadores que saíram do Flamengo, em algum momento o torcedor fez aquela coisa do volta mister e tal. Acho que o Felipe Luiz, até por ser um discípulo do Jorge Jesus, ele tirou um pouco do imaginário do torcedor do Flamengo. Acho que sim. Posso até estar errado aqui, torcedor do Flamengo no chat pode me corrigir, mas a sensação que eu tenho é que o Felipe Luiz tirou um pouco do imaginário do torcedor do Flamengo o Jorge Jesus. E não deu tempo com o Jardim. Então, se para o Jorge Jesus
estar no mercado ou mudar de ares, agora ele tem ali as suas prioridades, de repente vai que esse plano C, por algum motivo, se torna um plano mais próximo do A, pô, o Jardim vai ter que correr, viu? E aí, nação, qual é a sua opinião? Como é que vai ser esse jogo aí, hein? Como é que vai ser esse reencontro aí de Gerson com o Flamengo, Tite com o Flamengo, Tite que teve aí, né? Meu Deus do céu, horrível no Flamengo, horrível. Teve um time galáctico e não fez merda nenhuma. É um técnico horroroso, enfim. E aí temos aí notícias que Bruno Henrique talvez não jogará ou não jogará nesse jogo aí, né? Será desfalque do Flamengo. Caio Jorge, o atacante principal, um dos melhores, se não o melhor atacante do Brasil, também não vai jogar. É bem provável que não vai jogar também. Está se recuperando aí de alguma coisa aí, né? De uma dor que sentiu aí, de um incômodo. E talvez só volte domingo contra o Vasco. Então aí é um desfalque muito acentuado, tá? Muito importante do Cruzeiro, né? Que vai enfrentar uma pressão enorme no Maracanã lotado. Num Flamengo aí que está com um novo técnico, que está com um novo ânimo. Vem motivado aí, né, com um título também, os dois que foram campeão, Cruzeiro campeão mineiro, que teve toda aquela confusão, e o Flamengo campeão carioca, né? Então são dois campeões aí, né? Grande jogo, aí a expectativa aí de um grande jogo, Maracanã lotado, aquela vibe toda. Como é que vai ser também, né, o reencontro de Leonardo Jardim com sua ex-equipe, né, que estava aí até uns meses atrás comandando o Cruzeiro. Então aí será um jogo marcado de exes, né? De ex do Flamengo, ex do Cruzeiro, então será uma partida bem interessante nesse aspecto, né? Será que vai ter lei do ex? Será, rapaziada? Meu Deus do céu, que se for pra ter lei do ex, que seja lei do ex de Leonardo Jardim, né? Porque de Gerson aqui, ó, não, viu? Não. Vai receber muita vaia, Gerson, meu Deus do céu, Gerson vai ser um terror mesmo, que ele vai encontrar no Maracanã, depois de ele ter feito tudo o que fez pelo Flamengo, né? As safadezas, as piadinhas que o paizinho dele, né, o empresário Marcão faz. Então que o Flamengo aí faça, que a torcida do Flamengo faça desse momento um Maracanã hostil e um Maracanã aí infernal, né? E que vá pra cima e que busque esses 3 pontos, que é muito importante, né? Dando em conta que o Flamengo tá só com 4 pontos. Claro, tá com 2 jogos a menos, né? Claro, com um jogo a menos, contando com esse, vai ficar com um jogo a menos do Palmeiras, que é o primeiro, e o segundo colocado, o São Paulo, né, que estão com 10 pontos os dois. Então o Flamengo precisa sim pontuar para encostar logo e não ficar já muito distante nesse começo de campeonato, que é muito importante, né? O Flamengo deve pontuar sim, deve focar. A temporada que começou, já era, acabou essa desculpinha de não sei o que, físico e tal. A temporada começou on fire a milhão e o Flamengo tem que mostrar a resposta assim, porque senão, rapaziada, você já sabe como é que né? Pontos corridos, cada vez que vai se afastando fica mais difícil, então o Flamengo precisa encostar o mais rápido possível. Sabemos que o São Paulo ali é só um negócio rápido, sabemos que ele não vai se manter ali entre os 3, entre os 4. São Paulo tem um time muito fraco, teve o técnico demitido aí, mas o Palmeiras sim, tá com 10 pontos e o Palmeiras, sabemos que o Palmeiras sim se mantém ali, se o Flamengo não acender a chavinha de alerta, vai ficar cada vez mais longe do seu maior rival aí no Brasil, que é o Palmeiras, né? Então deixa aí tua opinião nos comentários, se inscreve no canal. Deixa aí também o teu palpite de quanto vai ser esse jogo, né? Pra mim, esse jogo aí vai ser uns 2-1 Flamengo, tá? Vai ser um jogo difícil, um jogo muito retruncado mesmo. E não vai ser um jogo tão fácil de ser 3-0, 3-1 não. Vai ser 2-1 no limite mesmo. Mas só esse resultado já baixa, porque o Flamengo aí leva os 3 pontos jogando dentro de casa, que é muito importante. E logo num clássico desse, numa vibe dessa, né? Num jogo tão grandioso que vai ser esse Flamengo e Cruzeiro, né? Então é isso, rapaziada. Valeu, falou. E se tiver mais informações de Flamengo, estou aqui trazendo. Então se inscreve no canal e ativa os sinos para não perder nem mais um outro vídeo. Valeu, falou. É nóis.